Uma família prestes a perder a casa. Não aguento mais. O estranho na porta era Jesus. O cheiro acre de mofo subia das paredes descascadas da pequena casa em Tegucigalpa, Honduras. Maria Helena Vasques passou a mão trêmula pelos cabelos grisalhos e olhou pela janela sem vidro para a rua de terra batida, onde seus 3 filhos brincavam com pedaços de madeira, fingindo que eram carrinhos. Aos 42 anos parecia ter 60. As rugas profundas ao redor dos olhos contavam a história de noites sem dormir, preocupada se haveria comida no dia seguinte. A carta amarelada em suas mãos tremia tanto quanto seus dedos. Aviso final de despejo. Estava escrito em letras vermelhas no topo. 15 dias. Era tudo o que restava antes de perder o único lar que seus filhos conheciam. O aluguel atrasado de 3 meses somava 4. 500 lempiras, uma fortuna para uma mulher que ganhava 200 lempiras por dia vendendo tortilhas na esquina da avenida Juan Pablo II. "Mami, tenho fome", murmurou Carlos, seu filho de 7 anos, aparecendo na porta da cozinha. Seus olhos grandes e escuros tinham aquela expressão vazia que Maria Helena havia aprendido a temer. A resignação precoce de uma criança que já compreendia que nem sempre haveria comida. Maria Helena abriu a pequena lata onde guardava suas economias. 40 lempiras. Mal dava para comprar feijão para o jantar. Seu marido, Roberto, havia partido há 6 meses, prometendo mandar dinheiro dos Estados Unidos. As únicas notícias dele vieram através de um primo, dizendo que havia sido detido na fronteira e deportado de volta ao México. Desde então, silêncio absoluto. "Espera um pouquinho, meu amor", sussurrou, beijando a testa suada do menino. "Mamãe vai preparar algo." Ana Lucia, de 5 anos, e José Manuel, de 9, entraram correndo, suados e cobertos de poeira. A barriga de Ana Lucia roncava alto, um som que se tornara a trilha sonora desesperadora dos últimos meses. "Crianças, sentem-se", disse Maria Helena, forçando um sorriso. "Vamos jantar." Mas ao abrir a pequena despensa, a realidade a atingiu como um soco no estômago. Uma xícara de arroz, meio sachê de tempero, uma cebola murcha. Era literalmente tudo que restava. Naquela noite, depois de servir pequenas porções de arroz aguado para os filhos e assistir Carlos dividir sua parte com Ana Lucia, Maria Helena saiu para o pequeno pátio dos fundos. O céu estava negro, sem estrelas visíveis através da fumaça e poluição da capital. Ela se ajoelhou na terra dura, suas lágrimas caindo como chuva escassa na poeira. "Deus mío", murmurou, sua voz quebrada. "Não aguento mais. Meus filhos estão com fome. Vamos perder nossa casa. Se existe um plano para nossas vidas, por favor, me mostre, porque daqui não consigo enxergar nada além de escuridão." O vento soprou forte, balançando as folhas secas da pequena árvore de mango no quintal. Maria Helena permaneceu ali por 2 horas, orando e chorando até não ter mais lágrimas. Quando finalmente se levantou, seus joelhos estavam marcados pela terra e seu coração ainda mais pesado. Voltou para dentro da casa e encontrou os 3 filhos dormindo juntos no único colchão que possuíam, abraçados como filhotes procurando calor. José Manuel, mesmo dormindo, segurava protetoramente a irmãzinha. Carlos tinha o punho fechado junto ao rosto, como se ainda estivesse defendendo sua pequena porção de comida. Maria Helena se deitou no chão ao lado do colchão, usando um cobertor rasgado. Através da parede fina, podia ouvir os vizinhos discutindo sobre dinheiro. A família do lado esquerdo havia perdido a casa na semana anterior. A do lado direito vivia de remessas de um filho nos Estados Unidos. "Amanhã", pensou, fechando os olhos doloridos. "Amanhã preciso encontrar uma solução." Mas no fundo do coração, uma pergunta a atormentava. Como uma mãe sozinha, sem educação formal, sem recursos, poderia mudar uma situação que parecia impossível?
Como poderia proteger seus filhos de um futuro que se aproximava como uma tempestade inevitável? O relógio da igreja próxima bateu meia-noite. 14 dias restavam. O sol mal havia nascido quando Maria Helena acordou com o barulho de alguém batendo na porta de madeira. Batidas suaves, quase tímidas. Ela se levantou rapidamente, alisando o vestido amarrotado, e caminhou até a entrada. Do outro lado da porta estava um homem que ela jamais havia visto no bairro. Alto, com cabelos castanhos até os ombros e barba bem cuidada, vestia roupas simples, mas limpas, calça jeans desbotada e camisa branca. O que mais chamou a atenção foram seus olhos, castanhos profundos que pareciam enxergar diretamente em sua alma. "Bom dia, senhora", disse ele com voz suave, mas firme. "Desculpe incomodar tão cedo. Me chamo Jesus Rivera. Estou passando pela região e, bem, tenho estado sem comer há 2 dias. A senhora teria algo, qualquer coisa que pudesse compartilhar?" Maria Helena sentiu o coração apertar. 2 dias sem comer. Ela conhecia bem essa sensação. Mas como poderia dar comida quando não tinha nem para os próprios filhos? "Senhor Rivera", começou ela hesitando, nossa situação também está muito difícil." Jesus inclinou ligeiramente a cabeça e algo em seus olhos, compaixão, compreensão, fez Maria Helena sentir que ele realmente entendia sua dor. "Entendo perfeitamente, senhora. Não quero ser um fardo. É só que, às vezes, a bondade de uma pessoa pode ser a diferença entre a esperança e o desespero." Naquele momento, Ana Lucia apareceu atrás da mãe, se escondendo na saia dela, mas observando o estranho com curiosidade. "Mami", sussurrou a menina, "ele parece o Jesus dos desenhos da escola dominical." Maria Helena sentiu algo estranho no peito, uma sensação quente, como se seu coração estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. Olhou novamente para o homem e, sem saber explicar por quê, tomou uma decisão que desafiava toda lógica. "Entre, por favor", disse ela, abrindo a porta completamente. Jesus entrou e se ajoelhou na altura de Ana Lucia. "Olá, pequena princesa", disse suavemente. "Como você se chama?" "Ana Lucia Vasques Morales", respondeu a menina, perdendo a timidez. "E você é mesmo o Jesus?" O homem sorriu, um sorriso que iluminou todo o pequeno cômodo. "Sou Jesus, sim, e você é uma menina muito especial." Carlos e José Manuel apareceram da área onde dormiam, ainda com os cabelos despenteados. O mais velho, José Manuel, olhou desconfiado para o visitante. "Mãe, quem é ele?" perguntou. "Um amigo que precisa de nossa ajuda", respondeu Maria Helena, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Ela caminhou até a despensa e pegou a única cebola que restava, alguns grãos de arroz no fundo do pote e uma pequena lata de molho de tomate que estava guardando para uma emergência. Era literalmente tudo que tinham. "Não é muito", disse ela, as mãos tremendo ao entregar os alimentos, "mas é tudo que possuímos." Jesus recebeu os alimentos como se fossem tesouros preciosos. Suas mãos tocaram brevemente as de Maria Helena, e ela sentiu uma onda de paz que não experimentava há meses. "Senhora, como é seu nome?" "Maria Helena Vasques." "Maria Helena", repetiu ele, e a forma como pronunciou seu nome foi como uma bênção. "Esta não é apenas comida, isto é amor, isto é fé. Isto é o tipo de sacrifício que move o coração de Deus." Ele olhou ao redor da pequena casa, observando as paredes descascadas, os móveis escassos, o colchão no chão onde as crianças dormiam. "Vocês estão passando por um período muito difícil", disse ele, não como pergunta, mas como afirmação de quem realmente via e compreendia. Maria Helena sentiu as lágrimas brotarem. "Vamos perder a casa", sussurrou. "Não tenho como pagar o aluguel. Meus filhos, eles têm tanta fome e eu..."
E mesmo assim, você compartilha sua última refeição com um estranho, interrompeu Jesus suavemente. Ele se dirigiu à pequena cozinha e, para espanto de Maria Helena, começou a preparar a comida. Seus movimentos eram precisos, confiantes. Adicionou água ao arroz, temperou com a cebola e o molho de tomate. Crianças, disse ele, vocês sabem a história dos pães e dos peixes? Os três se aproximaram, fascinados pela presença dele. Conte para nós, pediu Ana Lucia. Enquanto cozinhava, Jesus contou a história com uma riqueza de detalhes que fez os olhos das crianças brilharem. Mas o mais incrível aconteceu quando ele serviu a comida. De alguma forma impossível, havia comida suficiente para todos. Não apenas suficiente, havia abundância. Maria Helena olhou incrédula para os pratos cheios. Como isso é possível? Jesus serviu uma porção generosa para cada criança, depois para Maria Helena e, finalmente, para si mesmo. Ainda sobrava comida na panela. Quando compartilhamos com amor verdadeiro, disse ele, Deus multiplica nossa oferta. Durante a refeição, ele conversou com cada criança individualmente. Perguntou sobre seus sonhos, suas esperanças. José Manuel disse que queria ser médico para cuidar da mãe. Carlos queria ser professor. Ana Lucia queria ter uma casa grande onde pudesse receber todos os amigos. Esses são sonhos lindos, disse Jesus. E vocês sabem, Deus tem planos maravilhosos para cada um de vocês. Depois de comer, as crianças saíram para brincar no quintal, deixando Jesus e Maria Helena sozinhos. Quem você realmente é? Perguntou ela com o coração acelerado. Jesus a olhou diretamente nos olhos. Sou alguém que ama você e seus filhos mais do que você pode imaginar. Alguém que vê seu coração generoso e sua fé, mesmo quando você acha que a perdeu. Ele se levantou e colocou a mão suavemente no ombro dela. Maria Helena, sua vida está prestes a mudar completamente. Deus viu seu sacrifício desta manhã. Ele viu como você deu o que não tinha, movida apenas pela compaixão. Isso não passou despercebido no céu. Mas como? Não tenho educação, não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem o que Deus mais valoriza, um coração que serve. E é com isso que ele constrói impérios de amor. Jesus caminhou até a janela e apontou para o quintal onde as crianças brincavam. Vê aquela pequena árvore de mango. Parece fraca, mas suas raízes estão se aprofundando na terra. Em breve dará frutos que alimentarão muitas pessoas. Você é como essa árvore, Maria Helena. Suas raízes estão se aprofundando na fé. E os frutos que virão alimentarão não apenas sua família, mas centenas de outras famílias. Quando ela olhou novamente, Jesus não estava mais ali. Simplesmente havia desaparecido. Na mesa, ao lado dos pratos vazios, encontrou uma nota escrita em caligrafia elegante. Em 3 dias, uma porta se abrirá. Não tenha medo de atravessá-la. Mateus 25:40. O que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, a mim o fazem. Você me alimentou hoje. Agora é hora de alimentar outros. J.R. Maria Helena segurou a nota com mãos trêmulas, o coração batendo forte. Algo havia mudado profundamente dentro dela. Pela primeira vez em meses, sentia esperança. 3 dias depois, como Jesus havia prometido, a porta se abriu de forma completamente inesperada. Maria Helena estava na esquina vendendo suas tortilhas quando uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos se aproximou de sua pequena bancada. Vestia um terno azul marinho e carregava uma pasta de couro. Você é Maria Helena Vasques? Perguntou a mulher. Sim, sou eu, respondeu nervosa. Sua primeira reação foi de medo. Seria sobre o despejo? Meu nome é Doutora Carmen Mendoza. Sou diretora do Programa de Desenvolvimento Social da Alcaldia. Uma pessoa nos procurou falando sobre você. Maria Helena franziu a testa. Sobre mim? Mas eu não conheço ninguém que...
Esta pessoa, que preferiu permanecer anônima, disse que você tem um coração extraordinariamente generoso e que merece uma oportunidade de servir a comunidade de forma ampliada. A doutora Carmen abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Estamos lançando um programa piloto chamado Comedores Comunitários, cozinhas comunitárias que oferecerão refeições nutritivas para famílias em situação de vulnerabilidade. Precisamos de pessoas da própria comunidade para gerenciar esses espaços. O coração de Maria Helena começou a bater mais rápido. O programa oferece capacitação em gestão de alimentos, nutrição básica e administração. Além disso, fornece um salário mensal de 8.000 lempiras, ingredientes para preparar 100 refeições diárias e um espaço equipado para funcionar. 8.000 lempiras mensais era mais do que Maria Helena havia sonhado em ganhar na vida inteira. Eu não tenho educação formal, murmurou ela. O que você tem é muito mais valioso. Experiência de vida, conhecimento das necessidades da comunidade e algo que não se ensina em universidade, amor genuíno pelas pessoas. Maria Helena pensou na nota de Jesus. É hora de alimentar outros. Quando começaríamos? Perguntou, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Se você aceitar, iniciamos na próxima segunda-feira. A capacitação dura 2 semanas, e então você assumiria o primeiro comedor comunitário do bairro San Miguel. Naquela noite, Maria Helena reuniu os filhos e contou sobre a proposta. José Manuel, sempre prático aos 9 anos, perguntou: Mãe, isso significa que não vamos mais passar fome? Significa muito mais que isso, mijo, respondeu ela, abraçando os 3 filhos. Significa que vamos ajudar outras famílias a não passarem fome também. A capacitação foi intensa, mas reveladora. Maria Helena descobriu que tinha habilidades naturais para organização e liderança que jamais havia reconhecido. Aprendeu sobre balanceamento nutricional, controle de estoque, gestão financeira básica e mobilização comunitária. Sua instrutora, professora Isabela Ramos, uma nutricionista com 20 anos de experiência, ficou impressionada com a dedicação de Maria Helena. Já treinei muitas pessoas, disse Isabela no final da primeira semana, mas raramente vejo alguém que compreende tão intuitivamente o que significa realmente nutrir pessoas. O comedor comunitário foi instalado em um espaço de 80 metros quadrados, a apenas 2 quadras da casa de Maria Helena. Tinha capacidade para servir 150 pessoas simultaneamente, cozinha industrial completa, geladeiras, freezers e uma pequena horta nos fundos. No primeiro dia de funcionamento, Maria Helena acordou às 4h30 da manhã. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. Às 5h, ela estava na cozinha preparando o café da manhã. Galo pinto com ovo, tortilhas frescas, café com leite e fruta da estação. Às 6h, abriu as portas. A primeira pessoa na fila foi Dona Mercedes Castilho, uma senhora de 68 anos que ela conhecia do bairro. Maria Helena mija, disse Dona Mercedes com lágrimas nos olhos. Não acredito que você está fazendo isso pela comunidade. Dona Mercedes, todos nós precisamos cuidar uns dos outros, respondeu Maria Helena, servindo um prato generoso. Em 1 hora, 47 pessoas haviam sido servidas. Famílias inteiras, idosos sozinhos, crianças a caminho da escola. Cada pessoa que passava pela fila levava não apenas comida, mas um sorriso caloroso e palavras de encorajamento de Maria Helena. No terceiro dia, um grupo de jovens do bairro apareceu na hora do almoço. Maria Helena os reconheceu. Eram membros de uma gangue local que frequentemente causava problemas. O líder, um rapaz de aproximadamente 19 anos chamado Diego Morales, tinha cicatrizes no rosto e tatuagens nos braços. Ouviram dizer que aqui dão comida de graça, disse Diego com tom desafiador. Aqui oferecemos refeições para toda a comunidade, respondeu Maria Helena calmamente. Vocês são bem-vindos.
Diego pareceu surpreso com a resposta. Esperava resistência, medo, talvez que ela chamasse a polícia. Sério? Perguntou, suavizando ligeiramente o tom. Claro, sentem-se. Maria Helena serviu pratos completos para Diego e seus 3 companheiros. Enquanto comiam, ela se aproximou de sua mesa. Diego, disse ela, posso te perguntar uma coisa? Ele a olhou desconfiado, mas acenou com a cabeça. O que você realmente quer da vida? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém jamais havia lhe perguntado isso. Como assim? Se pudesse fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, o que escolheria? Diego ficou em silêncio por um longo momento. Eu sempre quis ter um negócio próprio. Talvez uma oficina mecânica. Por que não faz? Senhora, gente como eu não tem oportunidades. A sociedade já decidiu quem somos. Maria Helena se sentou à mesa com eles. Diego, há 3 semanas eu era uma vendedora de tortilha que estava prestes a perder a casa. Hoje estou gerenciando um projeto que alimenta centenas de pessoas. Se Deus pode mudar minha vida, pode mudar a sua também. Nos dias seguintes, Diego começou a aparecer mais cedo, oferecendo ajuda para carregar suprimentos. Descobriu-se que ele tinha habilidades naturais para a manutenção de equipamentos. Em 2 semanas, havia se tornado um voluntário oficial do comedor. As críticas também vieram. Dona Esperança Cruz, uma vizinha conhecida por sua língua afiada, espalhava comentários maldosos. Essa Maria Helena está se achando muito importante. Quem ela pensa que é, dando comida para marginais e vagabundos? Mas para cada crítico apareciam 5 apoiadores. Professora Ana Gutierrez, da escola local, começou a trazer grupos de estudantes para ajudar na horta. O padre Miguel Angel Torres incluiu o comedor nas orações dominicais da igreja. 1 mês após a abertura, Maria Helena havia servido 2.847 refeições. Mais importante ainda, havia identificado 23 famílias em extrema vulnerabilidade e as conectado com outros programas de assistência social. Em uma tarde chuvosa de novembro, enquanto Maria Helena limpava as mesas após o almoço, um homem entrou no comedor. Estava molhado da chuva, com roupas simples e um sorriso familiar. Era Jesus Rivera. Como está indo o trabalho? Perguntou ele, se sentando em uma das mesas. O coração de Maria Helena saltou. Você voltou. Nunca fui embora realmente, disse ele suavemente. Apenas estava observando de longe, vendo os frutos crescerem. Foi você quem falou com a doutora Carmen, não foi? Jesus sorriu sem responder diretamente. O que você acha do que está acontecendo aqui? Maria Helena olhou ao redor do espaço limpo e organizado, lembrou-se dos rostos das pessoas que havia alimentado, das histórias de esperança que havia testemunhado. É mais do que eu sonhava ser possível, disse ela, mas sinto que é apenas o começo. E você está certa, respondeu Jesus, levantando-se. O que Deus começou aqui vai se multiplicar de formas que você ainda não consegue imaginar. Ele caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou. Maria Helena, lembra do que está escrito em Isaías 55, 10, 11? Assim como a chuva e a neve descem dos céus, assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Em sua obediência é a palavra de Deus em ação. Continue confiando. Quando Maria Helena piscou os olhos, ele havia desaparecido novamente, deixando apenas o eco de suas palavras e uma certeza crescente de que sua jornada estava longe de terminar. 6 meses depois da abertura do primeiro comedor comunitário, a vida de Maria Helena e de toda a comunidade São Miguel havia se transformado completamente. Os números falavam por si. 47, 230 refeições servidas, 312 famílias cadastradas no programa e uma taxa de desnutrição infantil na região que havia caído de 34% para 12%. Mas os números eram apenas o começo da história.
Diego Morales, o ex-líder da gangue, não apenas havia abandonado completamente a vida criminosa, como havia convencido outros 8 membros de seu antigo grupo a fazer o mesmo. Com a ajuda de Maria Helena e um microcrédito do programa governamental, ele havia aberto Mecânica San Miguel, uma pequena oficina que já atendia a comunidade e empregava 3 pessoas. "Senhora Maria Helena", disse Diego em uma tarde, "você salvou minha vida. Não apenas me deu comida, me deu um futuro." A história do sucesso do comedor San Miguel chegou aos ouvidos da ministra de Desenvolvimento Social, doutora Patrícia Morales. Em uma visita oficial, ela ficou impressionada não apenas com a eficiência operacional, mas com o impacto social profundo do projeto. "Maria Helena", disse a ministra, "queremos replicar seu modelo em 50 comunidades do país. Você aceitaria coordenar a expansão?" Era uma proposta que mudaria completamente a vida de Maria Helena. Um salário de 25.000 lempiras mensais, uma equipe de 15 pessoas sob sua supervisão e a responsabilidade por um orçamento de 2 milhões de lempiras anuais. "Preciso pensar", respondeu Maria Helena, sentindo o peso da responsabilidade. Naquela noite, ela caminhou pela comunidade, observando as transformações. A rua principal, antes dominada por lixo e esgoto a céu aberto, agora tinha calçamento e iluminação pública. Melhorias que vieram após a maior organização comunitária gerada pelo comedor. A pequena praça, que antes era ponto de venda de drogas, agora tinha um parquinho, onde as crianças brincavam seguras até tarde. Dona Mercedes havia aberto uma pequena biblioteca comunitária em sua casa, onde José Manuel, seu filho de 10 anos, ensinava outras crianças a ler. Chegando em casa, encontrou seus 3 filhos fazendo lição de casa na mesa de jantar nova, a primeira mesa de verdade que possuíam. Carlos, agora com 8 anos, estava ajudando Ana Lucia com matemática. José Manuel lia um livro sobre medicina. "Mãe", disse José Manuel olhando para cima, "hoje a professora Isabela falou que você vai ser responsável por comedores em todo o país. É verdade?" "Ainda estou decidindo, mijo." "Eu acho que você deve aceitar", disse Ana Lucia, com seus 6 anos cheios de sabedoria infantil. "Assim você pode ajudar crianças de outros lugares que têm fome, como nós tínhamos." Na manhã seguinte, Maria Helena acordou com a decisão tomada. Aceitaria a proposta, mas com uma condição: continuaria morando na comunidade San Miguel e manteria contato direto com o comedor original. A cerimônia de assinatura do contrato aconteceu no Palácio Presidencial, um lugar que Maria Helena jamais imaginou pisar. Na sala de reuniões, ao lado de ministros, secretários e jornalistas, ela assinou os documentos que oficializavam sua nova posição como coordenadora nacional do programa Comedores Comunitários. "Senhora Vasquez", perguntou uma jornalista durante a entrevista coletiva, "qual o segredo do sucesso de seu modelo?" "Não é segredo", respondeu Maria Helena. "É amor verdadeiro pelas pessoas, tratando cada família como se fosse nossa própria família." Nos primeiros 6 meses de expansão, Maria Helena viajou por todo Honduras, desde as montanhas de Copán até as praias de La Ceiba. Em cada comunidade, implementava não apenas o modelo operacional, mas a filosofia de serviço que havia aprendido naquele primeiro encontro com Jesus Rivera. Em Choluteca, conheceu Carmen Rosa Pineda, uma mãe solteira de 5 filhos que vivia de catar lixo reciclável. Após 3 meses gerenciando o comedor local, Carmen Rosa havia organizado uma cooperativa de reciclagem que empregava 23 pessoas e transformara o problema do lixo em solução econômica para dezenas de famílias. Em São Pedro Sula, Rigoberto Hernandes, um ex-operário desempregado há 2 anos, não apenas assumiu a gestão do comedor, como desenvolveu um programa de capacitação profissional que já havia qualificado 78 pessoas em diferentes ofícios. Mas foi em Puerto Cortés
que Maria Helena viveu o segundo encontro que marcaria profundamente sua trajetória. Era um domingo à tarde, e ela estava visitando o comedor local, inaugurado há 3 semanas. A gestora era uma jovem chamada Beatriz Molina, de apenas 22 anos, que havia perdido os pais em um acidente e criava sozinha 2 irmãos menores. Estou com dificuldades, confessou Beatriz. As pessoas da comunidade não confiam em mim por causa da minha idade. Dizem que não tenho experiência suficiente. Maria Helena estava aconselhando a jovem quando um homem se aproximou. Alto, barba bem cuidada, roupas simples. O mesmo Jesus Rivera, mas desta vez vestindo a camisa de um voluntário do programa. Com licença, disse ele, posso me juntar à conversa? Beatriz o olhou surpresa. Você é voluntário aqui? Não me lembro de você. Sou novo na região, respondeu Jesus com um sorriso caloroso, mas tenho experiência com projetos sociais. Durante a próxima hora, Jesus ofereceu conselhos práticos e profundos sobre liderança jovem, gestão de conflitos e construção de confiança comunitária. Suas palavras eram tão sábias e aplicáveis que Beatriz tomou notas de tudo. O segredo, disse ele, não é ter todas as respostas, é ter o coração disposto a servir e a coragem de aprender com os erros. Quando Beatriz foi preparar café para os 3, Jesus se virou para Maria Helena. Você está fazendo um trabalho extraordinário. Em 1 ano, 50 comunidades. Em 2 anos, serão 200. Em 5 anos, este modelo estará sendo replicado em toda a América Central. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Maria Helena, embora seu coração já soubesse a resposta. Porque quando alguém responde ao chamado de Deus com um coração puro, ele multiplica o impacto além de qualquer imaginação humana. Você plantou uma semente de amor naquele primeiro dia, quando dividiu sua última refeição. Agora está vendo a colheita. Jesus se levantou para sair, mas antes colocou a mão suavemente no ombro de Maria Helena. Lembra-se da parábola dos talentos? Você recebeu talentos de liderança e compaixão que estavam escondidos pela pobreza e pelo desespero. Agora que foram revelados, sua responsabilidade é multiplicá-los até que o último irmão em necessidade seja alimentado. Quando Beatriz voltou com o café, Jesus havia desaparecido novamente. Onde está o homem que estava aqui? Perguntou a jovem. Maria Helena olhou para o lugar vazio onde ele havia estado e sorriu. Ele deixou algo muito mais importante que sua presença física. Deixou sabedoria que nos guiará. Naquela noite, hospedada em um pequeno hotel em Puerto Cortés, Maria Helena fez anotações em seu diário. 1 ano atrás, eu era uma mãe desesperada, prestes a perder a casa. Hoje, supervisiono um programa que alimenta 15.000 pessoas diariamente em 50 comunidades. Não posso explicar como isso aconteceu usando apenas lógica humana. Sei apenas que quando compartilhamos nossa última refeição com amor, Deus transforma nossa obediência em milagres que se multiplicam. Os números do primeiro ano do Programa Nacional foram apresentados em dezembro. 547.500 refeições servidas, 4.200 famílias atendidas, 156 pessoas empregadas diretamente, 892 beneficiadas indiretamente através de projetos comunitários gerados pelos comedores. Mas para Maria Helena, a estatística mais importante era outra. 0 crianças haviam morrido de desnutrição nas comunidades atendidas pelo programa. 0. 3 anos depois daquele primeiro encontro desesperador em sua pequena casa em Tegucigalpa, Maria Helena Vasquez estava sendo condecorada pelo presidente da República como Heroína Nacional do Combate à Fome.
Os números do programa Comedores Comunitários agora impressionavam organizações internacionais. 186 unidades funcionando em 15 dos 18 departamentos do país, 2,3 milhões de refeições servidas anualmente, 18.500 pessoas empregadas diretamente ou através de projetos associados e uma redução de 66,7% nos índices de desnutrição infantil nas áreas atendidas. Organizações de outros países começaram a solicitar consultoria para replicar o modelo hondurenho. Maria Helena já havia viajado para Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica, ajudando a estabelecer programas similares. Mas o que mais a emocionava não eram os números ou reconhecimentos. Era ver transformações como a de José Manuel, seu filho, agora com 13 anos, que havia ganhado uma bolsa de estudos integral para cursar medicina. Ou Carlos, de 11 anos, que liderava um programa de leitura para crianças menores no comedor original. Ou Ana Lucia, de 9 anos, que organizava campanhas de arrecadação de brinquedos para distribuir no Natal. Era também testemunhar como Diego Morales havia expandido sua oficina mecânica e agora empregava 12 pessoas, todas ex-membros de gangues que ele mesmo havia ajudado a reabilitar. Ou como Beatriz Molina, em Puerto Cortés, havia se tornado a gestora regional mais eficiente do programa e estava cursando administração de empresas na universidade. Em uma tarde de dezembro, mientras Maria Helena caminhava pela comunidade San Miguel, observou crianças brincando na praça, famílias conversando nas portas de casa, jovens estudando sob a luz dos postes. A transformação era visível, palpável, permanente. Chegando ao comedor original, encontrou uma pequena celebração. Era o aniversário de 3 anos do projeto e a comunidade havia organizado uma festa surpresa. Senhora Maria Helena, disse Dona Mercedes, agora com 71 anos, mas ainda ativa como voluntária, queremos lhe agradecer por ter mudado nossas vidas. Dona Mercedes, respondeu ela emocionada, foram vocês que mudaram a minha vida. Eu apenas compartilhei o que havia recebido. Durante a celebração, enquanto as pessoas comiam e dançavam, Maria Helena se afastou um pouco e subiu na pequena colina atrás do comedor, de onde se podia ver toda a comunidade. O céu estava limpo, cheio de estrelas que agora eram visíveis, graças à redução da poluição. A comunidade se estendia iluminada abaixo, com ruas pavimentadas, casas pintadas, crianças brincando seguras. Obrigada, murmurou ela, olhando para as estrelas. Obrigada por ter transformado meu desespero em esperança, minha pobreza em abundância, minha insignificância em propósito. Uma brisa suave soprou, carregando o aroma das tortilhas fresquinhas que saíam da cozinha comunitária e o som das risadas das crianças brincando na praça. Naquele momento, Maria Helena compreendeu completamente a magnitude do que havia acontecido. Não foi apenas sobre alimentar pessoas com fome. Foi sobre demonstrar que quando respondemos ao chamado divino com um coração generoso, Deus usa nossa obediência para curar comunidades inteiras, transformar vidas e criar um legado que se estende muito além do que podemos imaginar. Pensou nas milhares de pessoas que já haviam sido impactadas diretamente pelo programa, nas dezenas de milhares que haviam sido beneficiadas indiretamente e nas centenas de milhares que seriam tocadas nos próximos anos, à medida que o modelo continuasse se expandindo. Mas mais importante ainda, pensou na pergunta que agora deixava para cada pessoa que conhecia sua história. Se Deus pode transformar uma mãe desesperada, prestes a perder a casa, em uma líder nacional que alimenta milhares de pessoas diariamente, o que Ele pode fazer com sua vida se você responder ao seu chamado com um coração generoso? Que necessidade ao seu redor está esperando por sua resposta? Que pessoa com fome, física, emocional, espiritual, está aguardando que você
Compartilhe o que possui, mesmo quando parece insuficiente. Porque talvez, apenas talvez, o estranho que bater à sua porta hoje seja Jesus disfarçado, esperando não apenas para receber seu último pedaço de pão, mas para transformar sua obediência no milagre que sua comunidade está esperando há décadas. A resposta, como Maria Helena havia aprendido, não está em ter recursos abundantes ou habilidades extraordinárias. Está em ter um coração disposto a servir, mesmo quando, especialmente quando, parece que não temos nada a oferecer. Porque é exatamente nesse momento de aparente vazio que Deus faz seus maiores milagres.